que é o fungo Cordyceps? Haverá outra pandemia? Ele infecta humanos? Ele existe? Essas e outras perguntas eu vou esclarecer nesse vídeo. Meu nome é Lucas Link e seja muito bem-vindo ao canal Antiguidade Moderna. São seres multicelulares ou unicelulares, que pertencem ao reino animal fungi. Os fungos unicelulares, como diz o nome, são compostos por apenas uma célula fúngica. Temos como exemplos os mais famosos, leveduras, que são responsáveis pela fermentação de pães e bolos, dentre outros alimentos. Já os fungos multicelulares são fungos que são compostos por mais de duas células fúngicas. Temos como os principais exemplos os bolores, mofos e cogumelos, que são importantes ingredientes na culinária mundial. Curiosidade: o maior fungo do mundo está localizado na floresta Blue Mountains, nos Estados Unidos, e ele ocupa uma área de cerca de 9 km². Os fungos são seres heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, tendo que se alimentar das propriedades do solo e do ar. Algumas espécies de fungo desempenham um importantíssimo papel na natureza, quando se alimentam de matéria orgânica morta. Assim, quando eles comem ela, eles fazem com que a decomposição do ciclo natural aconteça. Os fungos se desenvolvem através de esporos, podendo gerar um outro fungo ou também aumentar um já existente, como acontece na série e jogos de The Last of Us. Os fungos não possuem mobilidade na sua estrutura corpórea, assim tendo que ficar no mesmo lugar para sempre até sua morte. Recentemente, na pandemia de coronavírus, tivemos muitos casos de um fungo não muito conhecido, o Aspergillus fumigatus, que causa a infecção de aspergilose. Ele ataca principalmente as pessoas que são imunocomprometidas, ou seja, que estão com a imunidade baixa, que são principalmente as pessoas que fizeram um transplante de órgãos recentemente, possuem AIDS ou HIV ou têm câncer. Os principais sintomas da aspergilose são tosse com catarro sangue, febre acima de 38 graus, perda de peso muito rápido, tontura e fadiga. Outro fungo muito perigoso é o Candida auris, que apresenta uma ameaça global muito alta. Ele foi diagnosticado em todos os continentes, com exceção da Antártida, e suas cepas são resistentes à maioria dos antifúngicos que existem na sociedade. E, ao contrário de muitos outros fungos, ele consegue sobreviver a baixíssimas temperaturas e também temperaturas acima de 42 graus, que é uma característica muito rara entre fungos. Outra característica raríssima que ele tem é conseguir se adaptar a ambientes totalmente diferentes em pouco tempo. Por exemplo, se você tivesse contraído essa doença na Antártida, que não aconteceu ainda, e fosse para um deserto, o fungo não morreria porque ele consegue se adaptar muito rápido às condições climáticas e às condições que estão dentro do seu corpo. Para os cientistas que estudam os fungos, é bem complicado de criar remédios, os famosos antifúngicos. Alguns fungos têm remédios para combater eles. Por exemplo, o fungo da micose, que é um fungo leve e não traz muitos danos ao hospedeiro, que seria o humano. Outro fungo também, que é bem famoso e bem fácil de contrair e que contém remédio, é o fungo do pé de atleta. Já para os outros fungos que eu citei no capítulo anterior, é bem complicado de criar antifúngicos contra eles, porque eles são muito resistentes e as células deles são bem parecidas com as nossas. Segundo a Fiocruz, os antifúngicos são caros de serem produzidos, têm baixa eficácia e podem até ser tóxicos, o que condiz com o que eu disse antes, que como as estruturas celulares são bem parecidas com as dos humanos, o remédio pode atacar órgãos importantes do nosso corpo, como, por exemplo, os rins e o fígado, que são os órgãos que
mais são prejudicados quando um remédio é tóxico. Para se ter noção do quão difícil é criar um antifúngico, o antifúngico mais novo criado foi em 2002, mais velho que eu. E nós necessitamos urgentemente de antifúngicos novos, porque cerca de 1,6 milhões de pessoas morrem em decorrência de infecções fúngicas anualmente. As contaminações de meningite por Cryptococcus neoformans passou de 1.000 na década de 50 para cerca de 1 milhão nas últimas décadas. E ele infecta principalmente pessoas imunocomprometidas com HIV, AIDS ou câncer. Estima-se que 11,5 milhões de pessoas são infectadas por fungos anualmente e cerca de 1,6 milhão de pessoas morrem em decorrência de infecções fúngicas anualmente. Isso é maior do que mortes por tuberculose e malária. As pessoas respiram cerca de 200 a 2.000 esporos de fungos por dia, mas muitos deles não fazem mal ao nosso organismo, mas alguns sim. O Cordyceps é um fungo endoparasita que ataca principalmente os artrópodes, os animais que possuem pernas ou patas articuladas. Dentre eles estão as formigas, os camarões, as borboletas e os besouros principalmente. Ele ataca os artrópodes com seus esporos e os mantém vivos por um certo tempo. Estima-se que cerca de 430 espécies de Ophiocordyceps existem, mas eu vou focar em uma, a mais interessante, o Ophiocordyceps unilateralis sensu lato. Quando essa espécie de Cordyceps ataca as formigas, eles entram com os esporos com contato direto na área externa da formiga. E quando se desenvolvem, vão adentrando dentro do organismo dela, assim devorando seus músculos. Depois disso, o fungo se desenvolve até atacar o sistema nervoso central da formiga. Aí começa a ficar mais interessante, menos para a formiga, né? Porque depois disso ele tem acesso a todos os movimentos da formiga. E aí ela começa a andar meio trêmula, ficar meio sonsa assim, e ela cai de qualquer arbusto ou árvore, qualquer lugar que ela tenta subir. Days ago, a spore landed on this ant. Now she's acting strange. A network of roots has infiltrated her muscles. Her body has been taken over by Cordyceps. Depois disso, a formiga morre e quando ela morre, ela fixa a mandíbula em uma folha ou em uma parte de madeira que eventualmente vai cair e depois pode contaminar outras formigas, assim gerando um ciclo. Outra coisa também que ela realiza quando ela morre e que isso está diretamente ligado ao fungo é que quando ela morre, ela libera esporos do corpo dela, assim podendo contaminar outras formigas. E uma curiosidade, quando as formigas do formigueiro que ela morava foi contaminado, as outras formigas isolam ela imediatamente quando elas percebem isso. Aí elas se isolam dentro do formigueiro e os operários do formigueiro levam a formiga contaminada para bem longe do formigueiro. Mas agora acontece a parte mais interessante do fungo. Quando a formiga morre, ele controla ela por bem pouco tempo, cerca de segundos, pode chegar até 2 minutos, mas ela vira um real zumbi. Mas pode ficar tranquilo, isso não tem como acontecer com os humanos. Pelo menos é isso que os cientistas dizem até hoje, né? Mas talvez no futuro. From the ant's head. It can take 3 weeks to grow,
and when finished, the deadly spores will burst from its tip. Then any ant in the vicinity will be in serious risk of death. The fungus is so virulent it can wipe out whole colonies of ants. And it's not just ants that fall victim to this killer. There are literally thousands of different types of cordyceps fungi, and remarkably, each specializes on just one species. But these attacks do have a positive effect on the jungle's diversity, since parasites like these stop any one group of animal getting the upper hand. The more numerous a species becomes, the more likely it will be attacked by its nemesis, a cordyceps fungus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, dê o like, é de graça e vai estar me ajudando muito a produzir mais vídeos assim. Obrigado e fui!